Fala galera, vamos lá para mais um vídeo sobre gestão de escritório, advocacia na prática, carreiras na advocacia. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre 4 possibilidades de você iniciar a carreira. Você pode abrir o seu escritório, você pode se associar a algum escritório, você pode ser contratado por algum escritório ou você pode optar pelo mais moderno e comum nos dias atuais, que é o home office. Então a minha ideia é falar sobre esses 4 itens, essas 4 possibilidades nesse vídeo, de uma maneira mais resumida, mas trazendo para você informações relevantes sobre essas 4 possibilidades. Bom, nos outros vídeos eu defendi que eu sou fã, que eu acho mais prudente que você se associe ou que você abra o seu próprio escritório. E nesse vídeo eu vou explicar e defender o porquê disso. Vamos lá, vamos começar? Bom, para dar início então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o porquê que eu defendo esse posicionamento de que você deve se associar ou abrir um próprio escritório. Vamos lá. Quando você abre o seu próprio escritório, você tem que, claro, ter muita persistência, continuar, não pode desistir. Esse é um dos pilares para que um escritório dê certo, persistência. Você tem um leque de opções tão grande que você pode alçar voos gigantescos, né? Então o escritório ele te abre essas portas. Mas é claro que quando você está começando, abrir um escritório pode ser um pouco assustador ou pode ser até um tiro no pé, se você pensar na perspectiva de que você não sabe ainda advogar, se você talvez nunca estagiou. Então o ideal é que você, se você quer realmente abrir o seu escritório, que você pule uma etapa antes de você já ir direto para o seu escritório, se associe em algum. Mas por que se associar? Por que não CLT? Porque quando você se associa, você conhece todos os trâmites de uma gestão de escritório. Você vai fazer possivelmente um atendimento, você vai fazer possivelmente uma petição inicial de cara daquele cliente que você atendeu, você vai fazer os prazos, ou seja, você vai dar andamento no processo dos clientes que você atendeu, você vai cobrar honorários, você vai receber honorários. Então todo esse processo de gestão você vai acabar fazendo não tão quanto os sócios ou financeiros daquele escritório, mas você vai acabar fazendo porque faz parte ali da tua função enquanto associado, né? Então por isso que eu acho interessante você sempre se associar antes de mais nada a algum escritório. Nesse escritório você fica um tempo, faz a sua reserva e depois parte para abrir o seu escritório. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu abri o meu próprio escritório desde o primeiro momento, mas é porque eu sou um pouquinho mais ansioso, eu queria abrir e é claro, é evidente que eu errei muito. Errei no primeiro ano, no segundo ano e são falhas que talvez eu não teria ocorrido se eu tivesse me associado a algum escritório. Então, eu defendo esses 2 pontos em conjunto porque eu acho que a matemática da advocacia, ela se encaixa melhor aqui. Ou você já abre o seu próprio escritório e não tem problema nenhum, só que você tem grandes chances de errar. Então, acho que esses cursos, esses Instagrams, esse pessoal que compartilha conteúdo sobre gestão, assim como eu estou fazendo agora, é importante que você siga para aprender os erros e acertos de quem começou, errou e hoje, né, não erra tanto, ainda erra, evidente, todo mundo, somos todos humanos, né, mas que mudou bastante de lá para cá. Então você não precisa cometer os mesmos erros, você pode já começar acertando. Mas se você puder se associar a algum escritório para ver na prática, acaba sendo muito mais interessante. E o legal do associado é que você constrói uma carteira de clientes e que essa carteira ela é sua. Então quando você sair, esses clientes vêm contigo. E isso não tem a ver com roubar clientes do escritório ou coisa do gênero. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é muito longe disso. Se o escritório ele respeita essa associação da maneira como ela é estruturada, como ela deveria ser, pelo menos, ele vai entender que esse cliente é sim do associado, né? Não é uma questão de roubar clientes ou coisa do gênero. Mas também nada impede que você tenha um bom relacionamento ali com o escritório que você trabalha e diga, olha, tal cliente me procurou,
né? Você se importa se eu atender? Ele era um cliente aí do escritório, enfim, acho que esse diálogo também é importante, só que aqui no escritório eu sempre tive a mente muito aberta no sentido de que se eu estou permitindo que o meu associado, que o sócio, ele atenda, eu estou entregando um potencial cliente para ele e eu faço isso com muito prazer, porque eu acho que todo mundo tem que crescer junto. Bom, falei agora um pouquinho do porquê que eu acho prudente abrir o escritório ou se associar a algum, ou enfim, pular, né, fazer fases, se associar e depois abrir o próprio escritório. E agora eu vou dizer o porquê que eu não sou fã da CLT e do home office. Vou começar pela CLT. A CLT, ela te limita de tal modo que você vai ganhar um fixo por um determinado momento para cuidar das demandas do escritório. Então você não vai ter senso de responsabilidade, você possivelmente não vai atender, talvez só para pedir documentos, coisas do gênero, você não vai ter aquele atendimento e aquela sensação de responsabilidade em cima daquele cliente, né? Você vai fazer os prazos iniciais que lhe mandarem fazer, ou seja, você não vai fazer com base nos teus clientes, então você vai fazer tudo que a demanda do escritório exige. E tem escritórios que estão estruturados de tal forma, né? São escritórios que trabalham com mensalistas, com construtoras, com bancos, por exemplo, e que não tem como eles te associarem dentro daquele escritório. A estrutura deles funciona para advogado contratado. E às vezes pode até dar certo, mas não aqui na minha região. Aqui nós estamos numa região onde não temos uma chance de galgar um espaço tão grande no mercado desses. Se eu tivesse, talvez, se você estivesse me ouvindo em São Paulo, talvez a conversa em São Paulo seja um pouquinho diferente, porque em São Paulo nós temos grandes escritórios que você consegue entrar e aí galgar espaço lá dentro, né? Aí tem vários exemplos, né? Matos Filho da vida é um que eu recebo sempre programas de trainee, né, lá no e-mail que eles mandam. E eu imagino que a estrutura deles deva ser algo muito parecido com bonificar, né? Conforme você está lá mais tempo, conforme você vai construindo a sua carreira dentro daquele escritório. Mas não é a realidade aqui do Sul. Aqui não temos tantos escritórios. Então, eu quero que você sempre tenha isso em mente. Se você quer CLT, porque eu preciso do fixo, porque o fixo importa, tudo bem. Mas o teu escritório que você está sendo contratado, ele te proporciona isso, esse crescimento? Porque se ele não proporciona, eu tenho exemplos aqui na região que não proporcionam e pagam um salário baixo e as pessoas acabam se submetendo. Vale a pena? Não, porque o tempo é sagrado, você está desperdiçando seu tempo, você está jogando seu tempo fora, né? E esse tempo não vai voltar. Se você tivesse como associado, você estaria fazendo a sua carteira de clientes, isso não é jogar tempo fora. Isso é construir sua carreira, né? Por isso que eu sou tão contra a CLT. E o home office, vamos agora pulando do CLT para o home office. O home office ele tem outra característica. Não é que eu sou contra. Eu não faço home office, portanto eu não sou, né, defensor ferrenho do home office. Só que o home office, hoje eu sinto isso muito na minha advocacia. O cliente ele pode até não querer ir até o teu escritório, mas ele quer saber que você tem um escritório. Então isso acaba sendo muito importante para a conquista de clientes. Então quando ele te procura, pode ser que a primeira fala dele, a segunda dele vai ser assim, ok, onde é o seu escritório, como que eu faço para ir até o teu escritório? Ou enfim, talvez ele procure na internet para achar o teu escritório, ele quer ter essa segurança, afinal de contas é uma ação judicial, né? É um ato sério, então ele tem esse receio de não saber onde você está. Mas calma, não vamos generalizar. Não é que o home office dá errado, muito pelo contrário, eu vejo muitos colegas que estão no home office e estão dando muito certo, tem dado muito certo nesse período agora, por exemplo, de pandemia, né? Dessa advocacia mais online, até porque realmente não existe a necessidade mais tão marcante como antes existia de eu encontrar com um cliente no escritório. Boa parte dos meus contratos eu fecho pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Acontece que o ponto-chave esse cliente, talvez um cliente um pouquinho mais exigente, vai querer saber que você tem, não para ir, né? Mas ele vai querer saber que você tem. E isso é a parte complicada, né, de você não ter um escritório.
Então, quem sabe, se você vai fazer um home office, vai arriscar um home office, ok, tente um home office. Só que tenha um escritório de apresentação. Como assim? Faça uma parceria com algum escritório para que você possa, por exemplo, se alguém me procurasse e dissesse assim, Matheus, eu faço home office, mas vez ou outra eu preciso atender um cliente no escritório, eu preciso dizer que o escritório é aí, né? Posso fazer isso? E aí, claro, tudo uma questão de confiança, né? Não tem como fazer um contrato sobre isso, mas você pode estruturar uma porcentagem, né? Bom, se você vai levar o nome do meu escritório para o teu cliente, então desse cliente que tu fechar, você me passa uma porcentagem, pode ser? Isso pode acontecer, essas parcerias entre colegas pode acontecer. É sempre buscando pelo justo, né? O escritório pode te ceder o nome sem te cobrar nada, mas muitas vezes você pode oferecer para ele para ser um pouco mais justo, afinal de contas você está usando o nome dele, o nome do escritório dele. Enfim, o home office ele tem chance sim de dar muito certo, ele tem grandes perspectivas de prospectar bons clientes, só que eu ainda defendo que o espaço físico ele acaba sendo necessário, não essencial, são palavras diferentes, né? Ele não é essencial, mas necessário. É sempre bom para essa conquista de clientes, principalmente se você está no início da advocacia e cada cliente importa, né? Mas, não, eu volto a dizer, é que eu sou defensor de você se associar a algum escritório ou você abrir o seu próprio escritório. E eu não sou defensor do home office porque você pensa, você está começando a carreira, você vai começar dentro do seu quarto, dentro do quarto da sua casa, é muito complicado, porque ali a conquista de clientes já é difícil, né? Já é limitada. E ainda mais quando você não tem um espaço físico onde você pode ir, dentre outros fatores, né, gente? Porque o home office você tem que ter muita disciplina para ficar em casa, né? E acordar cedo, trabalhar, né, naquele horário comercial que você estipulou para você, ou enfim, mas trabalhar de maneira produtiva. Dentre outros fatores, como por exemplo família, que às vezes não entende, não consegue entender que você está trabalhando. Filhos, né, que eu não preciso dizer que exigem aquela atenção sua e que às vezes isso te atrapalha muito, você nem percebe que está te atrapalhando. Enfim, tem vários fatores pelo qual eu defendo que o home office tem que ser muito bem pensado se você pretende fazer. Lembrando, isso aqui é dica para início de carreira. O cara que já está há 10, 15 anos no mercado decidiu migrar para o home office é outra pegada. Porque esse cara que já está 10, 15 anos na carreira, ele já tem a carteira de clientes dele. Ele não precisa necessariamente prospectar, ele vai ter esses clientes já que vão procurar ele todos os meses, todos os dias. Então é diferente o perfil. Gente, o vídeo é isso. Eu depois pretendo falar um pouquinho mais sobre cada um deles, algumas características de abrir escritório, custo, benefício, onde abrir, como abrir, associar, quais são as porcentagens que você deve combinar ali com o gestor do seu escritório, como que você pode negociar isso, mas por hoje resumindo os 4 itens, as 4 formas de você advogar. Depois que você saiu da academia, você se formou e aí você agora pegou a sua OAB, eu vou começar a advogar, o que eu faço, quais são as melhores saídas, é essa a pegada, tá? Gente, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda a fazer com que o canal cresça, o canal novo. Estou sempre tentando melhorar um pouquinho do primeiro para esse vídeo. Eu já mudei um pouco a câmera, estou vendo um pouco o áudio. Vamos ver se a gente sempre tenta melhorar para deixar um pouquinho melhor para vocês. Gente, um abraço, uma excelente semana e até a próxima.